Bernardo Agnoli não esperava que voltar para casa significasse encontrar a mulher que amava usando um anel de noivado, muito menos que esse anel tivesse sido colocado ali por seu próprio irmão. Mas ali estava ela, parada na varanda da fazenda Novo Horizonte, com um vestido preto que abraçava seu corpo de um jeito que ele nunca esquecera, os olhos verdes fixos nele, com uma mistura de choque e dor que atravessou 15 anos de distância em um único segundo. Se você ama histórias de amor impossível, segredos de família e paixões que desafiam o tempo, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Esta trilogia vai te fazer acreditar em segundas chances. A caminhonete levantava poeira vermelha na estrada de terra batida, enquanto Bernardo avançava em direção ao portão principal. Cada metro percorrido era um fantasma ressurgindo, o cheiro de café no ar, o som dos pássaros nos cafezais intermináveis, o formato da casa grande no topo da colina. 15 anos. Ele tinha 22 quando fugiu daquela fazenda no interior de Minas Gerais, sem olhar para trás, deixando para trás não apenas a propriedade que deveria herdar, mas a única mulher que algum dia conseguiu fazer seu coração bater mais rápido. Agora, aos 37 anos, rico e bem-sucedido como empresário em São Paulo, voltava para enterrar Afonso Agnoli, o pai que construiu um império agrícola e morreu de infarto fulminante sem nunca ter recebido o perdão do filho mais velho. A fazenda estava exatamente como ele lembrava, mas também completamente diferente. Os cafezais se estendiam até o horizonte. As cercas brancas delimitavam pastos onde o gado zebu pastava tranquilo, e a casa grande permanecia imponente, testemunha silenciosa de histórias que Bernardo tentara enterrar, mas nunca conseguira esquecer. Quando desceu da caminhonete, suas pernas quase falharam, porque ela estava lá. Elisa Fernandes. O cabelo castanho claro caindo solto pelos ombros, a pele alva, aqueles olhos verdes que o perseguiram em cada mulher que tentou beijar nos últimos 15 anos. Ela estava mais linda do que ele se permitia lembrar. Mais mulher, mais inteira, mais tudo o que ele sempre desejou e nunca soube merecer. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, eles apenas se olharam. Bernardo viu tudo refletido naqueles olhos. As tardes roubando beijos no celeiro, as noites planejando um futuro que nunca chegou, as promessas sussurradas sob as estrelas. E viu também a cicatriz, a ferida profunda que ele abriu quando partiu sem explicação, deixando apenas um bilhete frio e covarde. Foi então que ele notou o anel, um solitário discreto, mas impossível de ignorar, brilhando no dedo esquerdo dela. E ao lado de Elisa, saindo da casa naquele exato momento, estava Augusto, seu irmão mais novo, que na última vez que Bernardo viu era um garoto magricelo de 12 anos e agora era um homem feito, alto e forte, colocando a mão protetora na cintura dela. O ar saiu dos pulmões de Bernardo como se tivesse levado um soco. O velório foi uma sucessão interminável de rostos desconhecidos, oferecendo condolências que Bernardo aceitava no automático. A capela da fazenda estava lotada. Políticos, empresários, fazendeiros vizinhos, todos prestando respeito ao patriarca que erguera a Novo Horizonte do zero. Mas Bernardo só conseguia ver uma pessoa. Elisa estava sentada na terceira fileira, entre Augusto e Dona Elis, a governanta robusta que criara todos os filhos de Afonso depois que Beatriz morrera. Ela chorava em silêncio, limpando as lágrimas com um lenço de renda, e cada lágrima dela era uma lâmina afiada no peito de Bernardo. Ela tinha todo o direito de chorar por Afonso. Órfã aos 8 anos, quando os pais, caseiros da fazenda, morreram num acidente trágico de trator, fora acolhida pelo patriarca que a tratou como filha, pagou seus estudos, deu-lhe não apenas um teto, mas um verdadeiro lar. E Bernardo a amara desde o primeiro momento. Foram amigos inseparáveis na infância, cúmplices na adolescência e, finalmente, namorados desde os 15 anos. Um amor puro e avassalador, daqueles que só acontecem uma vez na vida, ou pelo menos era o que Bernardo sempre acreditou, até aquela noite maldita de 15 anos atrás. Ele se lembrava de cada detalhe com uma clareza que o torturava nas madrugadas insones. Voltava de São Paulo quando ouviu vozes vindas da biblioteca.
reconheceu imediatamente seu pai e Elisa, conversando em tons sérios. Bernardo parou no corredor, escondido nas sombras. Você sabe que é o melhor caminho para todos, dizia Afonso com aquela voz firme de quem estava acostumado a decidir destinos. Você é perfeita para ele, para esta terra. Vou providenciar para que você se case com meu filho. É o futuro que sempre planejei. E então veio a voz de Elisa, doce como mel, mas que naquele momento soou como traição. Sim, senhor Afonso. Farei o que o senhor achar melhor. Sempre soube qual era o meu lugar aqui. Bernardo não ficou para ouvir mais nada. Sentiu o chão desabar sob seus pés. Achou que Elisa estava com ele por gratidão, por obrigação ao homem que a criara, por interesse em garantir seu futuro na fazenda. Aquela noite fez as malas em silêncio, deixou um bilhete cruel sobre a cama. Não posso mais ficar. Nunca foi real, não me procure. E partiu antes do amanhecer como um covarde. Construiu uma empresa de tecnologia agrícola em São Paulo. Ficou rico. Teve casos vazios com mulheres cujos nomes esquecia no dia seguinte. E em 15 anos nunca teve coragem de voltar ou de descobrir que havia entendido tudo completamente errado. Agora, sentado naquela capela sufocante, vendo Elisa ao lado de Augusto, Bernardo finalmente entendia o verdadeiro significado da palavra arrependimento. No dia seguinte, a família se reuniu na biblioteca para a leitura do testamento. O ambiente estava carregado, luz filtrada pelas cortinas pesadas, cheiro de livros antigos e cera de móveis, um silêncio denso que precede revelações. Além de Bernardo e Augusto, estava Isadora, a irmã caçula de 18 anos que ele conhecera apenas em fotos nos últimos 15 anos. Ela era linda de um jeito selvagem, cabelos negros compridos, olhos amendoados cheios de fogo, uma inquietação vibrando em cada gesto. Fora criada praticamente por Dona Elis e tinha um espírito rebelde que já deixara claro. Queria ir para a universidade, conhecer o mundo, não ficar presa naquela fazenda. Elisa também estava presente, sentada ao lado de Augusto, mas mantendo uma distância sutil que Bernardo não conseguia deixar de notar. Não havia nenhum toque casual entre eles, nenhum olhar de cumplicidade, nenhuma daquelas intimidades inconscientes que casais apaixonados têm. Havia apenas uma cordialidade educada, quase formal. Enrico Bertinelli, o advogado da família, estava de pé atrás da escrivaninha de mogno. Tinha 35 anos, porte atlético, mandíbula marcada e olhos escuros que transmitiam inteligência afiada. Era filho de Giovanni Bertinelli, que fora advogado de Afonso por décadas e assumira os negócios quando o pai se aposentou. Havia algo na postura dele, confiante, quase magnético, que fazia as pessoas prestarem atenção quando falava. Enrico abriu a pasta de couro italiano e retirou o testamento lacrado. O silêncio na sala ficou ainda mais pesado. Antes de começar, disse ele, a voz grave preenchendo o ambiente. Preciso que todos entendam que as vontades expressas neste documento são irrevogáveis e foram elaboradas com plena consciência por Afonso Agnoli nos últimos meses de vida. Ele quebrou o lacre e começou a ler. As primeiras cláusulas eram previsíveis. Quantias generosas para funcionários antigos, doações para instituições de caridade, a garantia de emprego vitalício para Dona Elis. Então Enrico fez uma pausa, respirou fundo e leu a primeira bomba. Aos meus filhos Bernardo, Augusto e Isadora Agnoli, deixo a integralidade da fazenda Novo Horizonte, incluindo todas as terras, gado, plantações, maquinário, a empresa Agnoli Agronegócios e todos os investimentos e aplicações financeiras, totalizando aproximadamente 80 milhões de reais. Isadora arregalou os olhos. Augusto permaneceu imóvel. Bernardo sentiu o estômago apertar porque conhecia o pai. Sempre havia uma condição. E veio. Contudo, Enrico continuou, o tom de voz mudando, esta herança está condicionada ao cumprimento integral das seguintes exigências. Ele pausou, como se precisasse de coragem. Os 3 herdeiros deverão residir juntos na casa grande da fazenda, pelo período ininterrupto de 1 ano completo, a contar desta data. Durante esse período, deverão administrar conjuntamente todos os negócios da família,
tomando decisões em comum acordo. Caso qualquer um dos herdeiros abandone a propriedade antes do término do prazo ou se recuse a cumprir as condições, a totalidade da herança será doada para instituições de caridade. Os 3 herdam tudo ou nada. O caos explodiu na biblioteca como um temporal repentino. Isadora se levantou num pulo, derrubando a cadeira para trás, os olhos faiscando de fúria. Isso é um cárcere. Ele não pode me prender aqui como se eu fosse uma criança. A voz saía aguda, carregada de indignação. Tenho 18 anos, fui aceita na universidade, quero viver, não apodrecer nesta fazenda. Augusto tentou acalmá-la, colocando a mão no ombro da irmã. Mas ele mesmo estava visivelmente abalado, o rosto pálido, a mandíbula tensa. Bernardo permaneceu calado, as mãos entrelaçadas sobre o colo, processando. 1 ano. 1 ano inteiro vivendo sob o mesmo teto que Elisa. 1 ano vendo-a todos os dias ao lado de Augusto, vendo o anel no dedo dela, vendo o futuro que poderia ter sido e nunca seria. Era uma tortura meticulosamente planejada pelo pai. Afonso sempre soube exatamente onde enfiar a faca. Mas 80 milhões divididos por 3 era dinheiro demais para simplesmente recusar. E se Bernardo fosse brutalmente honesto consigo mesmo, uma parte masoquista dele queria ficar. Queria estar perto dela, mesmo que isso o destruísse aos poucos. Henrico esperou o tumulto diminuir, mas seu rosto mostrava que havia mais. Há uma cláusula adicional, disse ele, e o tom de voz fez todos congelarem. Uma revelação que Afonso pediu que fosse compartilhada com a família. O advogado respirou fundo, como quem está prestes a detonar uma bomba. Afonso Agnoli teve um relacionamento após a morte de sua esposa Beatriz, 16 anos atrás. Desse relacionamento nasceu uma filha. O silêncio que caiu sobre a sala era tão denso que parecia sugar o ar. A filha se chama Helena. Ela tem 18 anos. Foi criada discretamente em Belo Horizonte, com total suporte financeiro de Afonso, mas ele nunca a trouxe à fazenda nem revelou sua existência à família. No testamento, ele pede perdão aos filhos e deixa instruções explícitas para que Helena seja contatada e informada sobre suas origens. Ela receberá 5 milhões de reais, independentemente das condições impostas aos demais herdeiros. Isadora começou a chorar. Lágrimas de raiva, confusão e traição misturadas. Augusto parecia ter sido atingido por um raio, completamente paralisado. Bernardo sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. O pai sempre fora um homem de segredos, mas isso ultrapassava qualquer limite. Uma filha escondida por 18 anos. Elisa, que até então permanecera em silêncio no canto da sala, se levantou lentamente. Vou preparar café para todos, disse com voz firme, mas trêmula. Acho que precisamos de um momento para processar. Ela saiu da biblioteca antes que alguém pudesse responder, e Bernardo teve que segurar cada músculo do corpo para não correr atrás dela. Naquele momento, Henrico olhou discretamente para Isadora. Foi apenas um segundo. Um olhar que atravessou a sala carregado de algo que ele claramente tentava esconder. E Isadora, no meio das lágrimas, captou aquele olhar e desviou o rosto rapidamente, as bochechas corando de um jeito que não tinha nada a ver com choro. Os primeiros dias de convivência forçada foram uma dança desconfortável de evitação e proximidade inevitável. Cada um dos irmãos escolheu um quarto na casa grande. Bernardo ficou com o quarto que fora seu na juventude, com vista para os cafezais. Augusto permaneceu no quarto do outro lado do corredor. Isadora manteve seu quarto de sempre, decorado com pôsteres de bandas e livros empilhados. Elisa continuou morando na casinha anexa nos fundos da propriedade, uma construção charmosa onde sempre vivera, mas passava os dias na casa grande ajudando a administrar os negócios. Ela era a gerente financeira da fazenda, formada em administração, e conhecia cada número, cada contrato, cada centavo que entrava e saía. Durante o dia, o trabalho os jogava juntos constantemente. Reuniões sobre a safra, decisões sobre investimentos, negociações com compradores. Augusto cuidava da parte operacional, plantio, colheita, gado,
coordenação dos funcionários. Isadora, apesar da rebeldia inicial, começou a se interessar por marketing e vendas, mostrando uma inteligência afiada para negócios. E Bernardo, com sua experiência em tecnologia agrícola, trouxe ideias de automação e modernização que poderiam multiplicar a produtividade. Mas trabalhar juntos significava estar perto, e proximidade entre Bernardo e Elisa era como acender um fósforo perto de gasolina. Numa tarde quente de maio, Bernardo estava no escritório revisando planilhas de custo quando Elisa entrou. Ela não o viu inicialmente. Foi direto para o arquivo procurando pastas de contratos antigos. Usava calça jeans desbotada, botas de couro gastas e uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos. O cabelo estava preso num coque bagunçado, com mechas soltas caindo pelo pescoço. Havia algo de incrivelmente sensual na simplicidade dela, na ausência de artifício, na naturalidade de cada gesto. Bernardo não conseguia desviar os olhos. Foi quando ela se abaixou para pegar uma pasta na gaveta inferior e a camisa levantou levemente, revelando um pedaço da pele da cintura. E ali, bem acima do quadril esquerdo, estava a pequena marca de nascença em forma de lua crescente. Bernardo sentiu o ar faltar. Ele conhecia aquela marca de cor. Costumava beijá-la, traçá-la com os dedos, sussurrar que era sua parte favorita dela. A memória o atingiu com força brutal, os dois no celeiro, ela rindo enquanto ele explorava cada centímetro da pele dela, o cheiro de feno misturado com o perfume floral que ela usava. Você vai ficar me encarando ou vai dizer o que quer? A voz cortante de Elisa o trouxe de volta à realidade. Ela estava de pé agora, segurando as pastas contra o peito, os olhos verdes fixos nele com uma mistura de irritação e algo mais. Algo que ela tentava esconder, mas que ele reconhecia. Desejo. Eu não estava encarando. Bernardo mentiu, tentando recuperar a compostura. Claro que não. Ela revirou os olhos e caminhou em direção à porta. Foi quando tropeçou na quina do tapete. Bernardo se levantou num reflexo, pegando-a pelo braço antes que caísse. As pastas voaram pelo chão, papéis se espalhando. E de repente eles estavam a centímetros de distância, a mão dele segurando o braço dela, sentindo o calor da pele através do tecido fino da camisa. Elisa ergueu o rosto e seus olhos se encontraram. Por um segundo infinito ninguém se mexeu. Bernardo podia sentir o perfume dela. Jasmim, sempre fora jasmim. Podia ver as pequenas manchinhas douradas na íris verde, o jeito como os lábios dela se entreabriram involuntariamente. Me solta, ela sussurrou, mas não havia força real no pedido. Elisa... Ele não sabia o que ia dizer. Não havia palavras para o turbilhão de emoções. Bernardo, pelo amor de Deus, me solta. Desta vez havia urgência. Ele a soltou imediatamente e ela se abaixou rapidamente para recolher os papéis, as mãos tremendo visivelmente. Bernardo se abaixou para ajudar e suas mãos se tocaram sobre a mesma folha. Choque elétrico. Ambos puxaram as mãos de volta, como se tivessem sido queimados. Eu não consigo fazer isso, Elisa disse, a voz quebrada, os olhos marejados. Não consigo ficar perto de você e fingir que não sinto nada. Não é justo. Então não finge, Bernardo respondeu, a voz rouca. Me diz o que você sente. Eu sinto que você destruiu minha vida 15 anos atrás e agora está de volta para terminar o trabalho. Ela se levantou abruptamente, deixando os papéis no chão, e saiu do escritório batendo a porta. A tempestade chegou 3 dias depois, numa tarde em que o céu escureceu tão rápido que parecia que a noite tinha caído com 6 horas de antecedência. Bernardo estava no celeiro, verificando o estoque de ração para o gado, quando ouviu o primeiro trovão, tão alto que fez as paredes de madeira tremerem. Ia correr para a casa quando a porta se escancarou violentamente. Elisa entrou correndo, completamente encharcada, a respiração acelerada. O cavalo de Isadora se assustou com o trovão na trilha. Ela gritou sobre o barulho do vento. Ela caiu, mas está bem. Augusto já foi buscá-la com o jipe. Antes que pudessem sair, um raio caiu tão perto que a luz azulada invadiu o celeiro inteiro, e o trovão veio junto, ensurdecedor. A chuva virou um dilúvio apocalíptico,
martelando no telhado como 1000 tambores. Sair era impossível. Podiam ver através das frestas da porta a água caindo em cortinas densas, a estrada virando lama. Estavam presos. O celeiro enorme e cheio de sombras dançantes criadas pelos relâmpagos, de repente pareceu minúsculo demais para conter a tensão entre eles. Elisa tirou a jaqueta encharcada e a deixou cair no chão, tremendo. A camisa branca colava no corpo, revelando a silhueta que fazia a boca de Bernardo secar. Ele desviou o olhar rapidamente e foi procurar algo seco. Encontrou uma manta velha de cavalo num canto e voltou até ela. "Você vai congelar", disse, colocando a manta sobre os ombros dela. Seus dedos roçaram o pescoço dela acidentalmente e Elisa estremeceu, mas não de frio. Ficaram ali parados, muito próximos, a respiração de ambos visível no ar frio. Gotas de chuva escorriam pelo rosto dela, pelos cílios, pelos lábios. Bernardo não... Era um aviso fraco, sem convicção. "Não o quê?" Ele deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância. "Não fico perto de você? Não olho para você? Não falo a verdade?" "A verdade?" Ela deu uma risada amarga. "Qual verdade, Bernardo? A que você inventou 15 anos atrás quando decidiu que eu era uma interesseira? Ou a verdade de agora, que você volta aqui e espera que eu simplesmente esqueça tudo?" "Eu ouvi vocês naquela noite." As palavras saíram num jato. "Você e meu pai. Ele dizendo que ia fazer você se casar comigo, você concordando, dizendo que sabia qual era seu lugar aqui. Achei que você estava comigo por gratidão, por obrigação, porque ele queria transformar você na esposa perfeita para o herdeiro." Elisa arregalou os olhos, a compreensão batendo como outro raio. Você ouviu aquilo e não me deu nenhuma chance de explicar?" "Seu idiota. Ele estava planejando uma festa surpresa de noivado. Sabia que você ia me pedir em casamento em breve e queria fazer uma celebração. E eu disse que sim porque estava apaixonada, porque queria gritar para o mundo inteiro que era sua." Um soluço escapou dela, misturado com as gotas de chuva no rosto. Bernardo sentiu o mundo desabar novamente, mas de um jeito diferente. "Meu Deus", sussurrou ele, passando as mãos pelo cabelo numa frustração desesperada. "Eu estraguei tudo. Joguei fora a única coisa boa que tinha na vida por orgulho e insegurança. Se o seu coração está acelerado agora, deixe seu like e ative o sininho. A história está ficando ainda mais intensa." "Não adianta mais", Elisa disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Eu levei anos para me reerguer depois que você partiu. Anos me perguntando o que eu tinha feito de errado, por que não fui suficiente. Augusto me ajudou quando eu estava quebrada. Me ofereceu amizade, estabilidade, uma chance de ser feliz mesmo sem..." Ela não terminou, mas não precisava. "Mesmo sem o amor da sua vida", Bernardo completou. "Você não ama ele, Elisa, eu vejo isso e ele sabe disso." "Não importa." A voz dela saiu mais alta que pretendia. "Eu fiz uma promessa. Vou me casar com ele em alguns meses e..." "Você está tremendo", Bernardo a cortou, dando mais um passo à frente. Agora estavam tão próximos que ele podia contar cada cílio molhado, ver a aceleração do pulso no pescoço delicado dela. "De frio?" "Não", ela sussurrou, e foi a maior confissão. "Então, do quê?" "De você, do que você faz comigo, do jeito que você me olha como se eu ainda fosse sua." "Você é..." Bernardo segurou o rosto dela entre as mãos, delicadamente, como quem segura algo precioso e frágil. "Sempre foi. Mesmo quando tentei te esquecer, mesmo quando estava com outras mulheres, você era a única coisa real. 15 anos, Elisa. 15 anos, e você ainda é a dona do meu coração." Os olhos verdes dela brilhavam. Raiva, desejo, amor, medo, tudo misturado. "Eu te odeio", sussurrou. "Te odeio por ter voltado, por fazer eu sentir tudo de novo." "Então me diz que não me ama", ele desafiou, o polegar acariciando a bochecha dela. "Me olha nos olhos e diz que não sente nada, que está feliz com Augusto, que tudo morreu. Me diz e eu vou embora." Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu, porque ela não conseguia mentir. Não para ele,
não sobre isso. E foi ela quem fechou a distância final, puxando-o pela camisa e colando a boca na dele num beijo desesperado, faminto, que carregava 15 anos de saudade e dor e amor não correspondido. Bernardo a pressionou contra a parede de madeira do celeiro, as mãos no cabelo dela na cintura, redescobrindo cada curva como se estivesse voltando para casa depois de uma guerra. Ela gemia baixinho contra a boca dele, os dedos agarrando as costas da camisa dele com urgência. Era tudo. Paixão, raiva, perdão, recomeço, condensado num único beijo que parecia não ter fim. Até que teve. Elisa o empurrou com força repentina, virando o rosto, a respiração descontrolada. Não, isso não pode acontecer. Ela se afastou da parede, ajeitando a roupa com mãos trêmulas, os lábios inchados. Eu estou noiva do seu irmão, Bernardo. Isso é errado em todos os níveis possíveis. Bernardo tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão, fazendo-o parar. Elisa, por favor, me escuta. Não! A chuva começava a diminuir lá fora, e ela aproveitou para pegar a jaqueta molhada. Isso foi um erro gigantesco, e não vai se repetir. Ela saiu correndo sob a garoa, deixando Bernardo sozinho no celeiro, o gosto dela ainda nos lábios e o coração partido em pedaços novamente. Os dias seguintes foram um inferno cuidadosamente orquestrado de evitação. Elisa não ficava sozinha com ele de jeito nenhum, sempre garantindo que Augusto, Isadora ou algum funcionário estivesse por perto. Mas Bernardo via a luta nos olhos dela cada vez que se cruzavam, a mesma guerra que ele travava consigo mesmo. Então veio o jantar de negócios que mudou tudo. Um comprador importante de café de São Paulo, Ricardo Mendes, veio visitar a fazenda para discutir um contrato de exportação que poderia valer milhões. Elisa organizou um jantar formal na sala de jantar principal, com as boas louças e talheres de prata. Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, o cabelo solto em ondas suaves, maquiagem discreta, mas impecável. Estava deslumbrante, e Ricardo Mendes claramente percebeu. O homem, na casa dos 40 e poucos anos, alto e confiante, não tirava os olhos dela. Fazia perguntas sobre a gestão financeira, elogiava sua competência com um sorriso largo demais. Encontrava desculpas para tocar o braço dela casualmente durante a conversa. E Elisa, profissional como sempre, sorria e respondia educadamente, porque aquele homem representava um contrato que salvaria a safra inteira. Bernardo estava sentado do outro lado da mesa, ao lado de Isadora, com as mãos cerradas sob a toalha, tentando controlar o ciúme que subia pela garganta como lava. Via Ricardo se inclinando cada vez mais perto dela, sussurrando algo que a fazia rir. Via Augusto sentado à cabeceira, parecendo desconfortável, mas sem fazer nada. Quando Ricardo colocou a mão na cintura de Elisa ao se despedir, prometendo voltar em breve para discutir mais detalhes, preferencialmente a sós, Bernardo teve que se segurar para não se levantar e quebrar a cara do homem. Assim que Ricardo saiu e Augusto foi à cozinha verificar algo com Dona Elis, Bernardo segurou o pulso de Elisa e a puxou para o corredor lateral, longe de olhares. O que você pensa que está fazendo? A voz saiu mais agressiva do que pretendia. Elisa tentou se soltar, os olhos faiscando. Trabalhando! Algo que você deveria estar fazendo ao invés de me vigiar a noite toda. Ele não quer comprar café, ele quer você. E daí? Ela o encarou desafiadora. O que eu faço ou deixo de fazer não é mais problema seu, Bernardo. Eu não sou sua. Não é minha? Ele deu um passo à frente, aprisionando-a contra a parede, as mãos de cada lado do rosto dela. Seus lábios ainda têm o gosto do meu beijo, Elisa. Seu corpo ainda treme quando eu chego perto. Não tenta me enganar. Você é impossível. Os olhos dela brilhavam, mas não de raiva. Era outra coisa. Não tenho o direito de sentir ciúme, não quando eu estou tentando fazer a coisa certa. A coisa certa é mentir para você mesma? É se casar com um homem que você não ama? Augusto é bom comigo, mas você não é boa para ele. A verdade saiu crua, cortante. Você está prendendo ele numa mentira, Elisa. Toda vez que ele te beija, você fecha os olhos e pensa em mim. Toda vez que ele te toca, você deseja que sejam minhas mãos. Isso não é justo com ele, e você sabe disso.
Foi longe demais. Elisa ergueu a mão e o esbofeteou com força. O som ecoou no corredor silencioso. Ficaram ali, respiração acelerada, olhando um para o outro com uma intensidade dolorosa. Foi quando Augusto apareceu no final do corredor. Parou ao vê-los, Bernardo encurralando Elisa contra a parede, a marca vermelha da mão dela no rosto dele, a tensão sexual quase visível no ar. Por um longo momento que pareceu uma eternidade, ninguém se mexeu. Augusto simplesmente olhou para os dois e no rosto dele havia uma tristeza resignada que cortava mais fundo que qualquer grito. Então ele deu meia volta e saiu em silêncio. Naquela noite, Augusto pediu para falar com Bernardo e Elisa na biblioteca. Estava pálido, mas sereno, com uma calma que vinha da aceitação. Eu não sou cego, começou ele, olhando primeiro para Elisa, e definitivamente não sou estúpido. Ela deu um passo à frente, os olhos cheios de lágrimas. Augusto, eu posso explicar. Não precisa. Ele a cortou gentilmente, sem raiva. Eu sempre soube, Elisa. Desde o dia que te pedi em casamento, eu sabia que você não me amava do jeito que eu te amava. Mas eu me agarrei à esperança de que, com o tempo, você aprendesse, que eu pudesse ser suficiente. Tirou o anel de noivado do bolso e o colocou sobre a mesa de mogno. Mas eu não quero ser o lugar onde você esconde a falta de amor. Não quero ser a escolha segura, a segunda opção, o homem bom que estava ali quando o homem certo não estava. Respirou fundo, a voz embargada. Você merece ser amada com a mesma intensidade que você ama. E eu mereço alguém que me escolha não por gratidão ou conforto, mas por paixão verdadeira. Eu te liberto do compromisso. Elisa soluçava agora, cobrindo o rosto com as mãos. Augusto se aproximou e beijou a testa dela com ternura. Obrigado por ter sido minha amiga quando eu mais precisava. Obrigado por ter tentado, mas agora vá ser feliz de verdade. Então ele se virou para Bernardo, e o olhar que trocaram era complexo. Dor, ressentimento, mas também um entendimento fraternal profundo. Você teve 15 anos com ela e jogou fora, disse Augusto, a voz firme. Destruiu o que era perfeito por medo e orgulho. Não espere minha bênção ou meu perdão, mas também não vou ficar no caminho de vocês. Façam valer a pena. E saiu da biblioteca, fechando a porta suavemente, deixando para trás apenas o silêncio pesado, e duas pessoas finalmente livres para amarem um ao outro, se conseguissem se perdoar primeiro. As semanas seguintes foram de reconstrução delicada, como juntar cacos de vidro com as mãos nuas. Bernardo e Elisa não se jogaram imediatamente nos braços um do outro. Havia feridas abertas demais, culpa demais pelo que acontecera com Augusto, medo demais de estragar tudo novamente. Começaram devagar. Conversas longas na varanda depois que todos dormiam, onde finalmente disseram tudo o que precisava ser dito, sem gritos ou acusações. Bernardo contou sobre os 15 anos de vazio existencial, das mulheres que tentou amar, mas que eram apenas sombras dela, de como construiu um império, mas permaneceu emocionalmente falido. Elisa falou sobre a dor crua do abandono, de acordar toda manhã durante anos, esperando que ele voltasse, de finalmente aceitar que alguns amores não eram feitos para durar. Falou de como Augusto apareceu como um salva-vidas quando ela estava se afogando em tristeza, e como aceitou casar com ele mais por cansaço de lutar contra a solidão do que por amor genuíno. Aos poucos, foram se permitindo pequenos gestos. Bernardo começou a deixar café pronto na cozinha toda manhã do jeito que ela gostava, forte, sem açúcar, com uma pitada de canela. Elisa deixava bilhetes no escritório dele com informações sobre os negócios, mas sempre terminavam com uma observação pessoal. Não esqueça de almoçar, ou vi que ficou trabalhando até tarde, descanse. Foram cavalgadas ao pôr do sol, onde galopavam lado a lado pelos pastos sem falar nada, apenas sentindo a presença um do outro. Jantares onde suas mãos se tocavam ao passar os pratos e ficavam ali por um segundo a mais do que o necessário. Um dia, Elisa torceu o tornozelo ao descer a escada da casa grande, carregando caixas pesadas de documentos. Bernardo a ouviu gritar de dor e chegou correndo. Sem pensar duas vezes, a pegou no colo e a carregou até o sofá da sala,
ignorando os protestos dela. Examinou o tornozelo com cuidado, aplicou gelo, manteve-o elevado. Você não precisa fazer isso, ela disse, mas a voz estava macia. Eu sei, ele respondeu, os olhos encontrando os dela. Mas eu quero. Foi um momento simples, doméstico, mas carregado de um significado profundo. Cuidado, proteção, amor nas pequenas coisas. Augusto, durante esse período, mantinha uma distância educada, mas dolorosa. Focava-se inteiramente no trabalho, acordando antes do sol e voltando para casa quando todos já estavam dormindo. Era visível a mágoa nos ombros caídos, no jeito como evitava o olhar de Bernardo. Mas não havia ressentimento venenoso, apenas uma tristeza de quem perdeu algo que nunca realmente teve. E então Helena chegou. A irmã secreta, de 18 anos, tímida como um passarinho assustado, com os olhos escuros do pai e uma fragilidade que partia o coração. Isadora, surpreendentemente, a recebeu com os braços abertos, encontrando nela uma irmã de verdade. As duas começaram a passar horas juntas, conversando sobre tudo: a traição do pai, os sonhos de futuro, os medos sobre o amor. E Enrico Bertinelli, que vinha cada vez mais frequentemente à fazenda para tratar de detalhes do inventário, observava Isadora com um olhar que ia muito além do profissional. Era visível o conflito interno. Ele era 17 anos mais velho, era o advogado da família. Estava numa posição de confiança. Mas toda vez que ela ria, toda vez que mexia o cabelo negro para trás ou mordia o lábio inferior, concentrada em alguma tarefa, ele olhava como um homem à beira de um precipício, tentando desesperadamente não cair. E Isadora sentia aquele olhar e retribuía com uma intensidade perigosa que prometia complicações. Numa noite quente de outubro, quando a fazenda estava banhada por um luar prateado que transformava tudo em prata líquida, Bernardo encontrou Elisa sentada no balanço da varanda. Era o mesmo balanço onde eles passavam horas na adolescência, planejando um futuro que demorara 15 anos para chegar. Ele se sentou ao lado dela sem pedir licença e ela naturalmente se aconchegou contra o peito dele. Eu te amo, Bernardo disse, simples e direto, sem jogos ou medos. Nunca parei. Carreguei você comigo todos esses anos como uma cicatriz que nunca fechou. E se você me der uma segunda chance, eu juro que vou passar o resto da vida provando que valeu a pena esperar. Elisa se virou para ele, lágrimas brilhando nos olhos, mas eram lágrimas boas, de cura. Eu também te amo. Mesmo quando te odiei, mesmo quando tentei desesperadamente seguir em frente, você sempre foi o único, e eu estou cansada de lutar contra isso. O beijo foi diferente dos anteriores. Não era desesperado ou urgente, mas profundo e verdadeiro, um selo de promessa renovada. Quando o ano de convivência obrigatória finalmente terminou, os três irmãos decidiram manter a sociedade. A Fazenda Novo Horizonte deixara de ser apenas uma obrigação testamentária e se transformara num lar onde feridas curavam e futuros se reconstruíam. Bernardo e Elisa se casaram numa cerimônia íntima ao pé da jabuticabeira centenária, a mesma árvore que testemunhara o primeiro beijo deles 22 anos atrás. Dona Elis chorou durante toda a cerimônia. Isadora foi a madrinha, linda num vestido azul claro, mas seus olhos continuavam procurando Enrico entre os convidados. Augusto estava presente porque ainda era família, mas manteve-se afastado, os olhos frequentemente desviando para Helena, que estava sentada timidamente na última fileira. Havia algo naquele olhar: confusão, atração, culpa por sentir algo que achava ser proibido. E Helena retribuía aquele olhar com igual intensidade, sem entender completamente por que aquele irmão em particular mexia com ela de um jeito que os outros não mexiam. Quando Bernardo e Elisa trocaram alianças sob o céu infinito de Minas Gerais, com o cheiro de café no ar e o canto dos pássaros como trilha sonora, parecia que finalmente tudo se encaixava. Mas em outro canto da fazenda, Isadora ria de algo que Enrico sussurrara perto demais do ouvido dela. E ele a olhava como quem sabe que está prestes a cometer o erro mais delicioso da própria vida. E mais longe ainda, Augusto e Helena conversavam tímidos sob a sombra de um ipê amarelo,
sem saber que o destino ainda guardava para eles a revelação que mudaria tudo, uma história que apenas começava a ser escrita. O amor de Bernardo e Elisa finalmente encontrou seu caminho, mas a fazenda Novo Horizonte ainda guarda segredos ardentes. Isadora está prestes a incendiar tudo ao seu redor. Continue acompanhando para descobrir a paixão proibida que vai mudar a vida dela para sempre no próximo vídeo.